mundo, se nós não amarmos o Senhor acima de qualquer coisa. Porque a grande batalha aqui é a batalha dos nossos afetos, é aquilo que está roubando o seu tempo, a sua prioridade, a sua devoção, aquilo no qual você concentra os seus afetos. Não estou falando de amar esposa, primeiro, amar o Senhor. Se eu não sou capaz de amar o Senhor, eu não sou capaz de amar a minha esposa, não sou capaz de amar meus filhos, não sou capaz de amar ninguém. Porque este amor é o amor que me ensina a amar, que me habilita a amar. O padrão que nós temos na Bíblia para os esposos é Cristo, para as esposas também. Mas eu me refiro àquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Então Paulo vai colocar algo ali, ele conclui no versículo 32. E ele conclui dizendo, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, a ideia de Paulo ali é usar o casamento como analogia, e não usar o relacionamento de Cristo e a igreja como analogia. Não. Ele diz, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Irmãos, nós não somos capazes, nós não temos condições. Nós somos incapazes de amar dessa forma. E não estou falando só dos maridos, nem mesmo as esposas. Ninguém é capaz de amar assim. Mas a única forma que nos habilita é se nós tomarmos Cristo como o nosso amor. Quando Ele é o nosso amor. Quando Ele é o nosso amor, esse é o amor que transforma. Esse é o amor que derrama graça. Esse é o amor que derrama perdão. Esse é o amor que cura. Esse é o amor que me corrige. Esse é o amor que me atrai. Este amor, eu preciso abraçá-lo de uma forma muito íntima, por meio da minha devoção. Sem esse ponto na minha vida, na sua vida, nós vamos fracassar. Eu ouvi de uma esposa, uns 2 anos atrás, quando ela havia decidido separar do seu marido, então ela me disse assim, que ela estava separando porque ela não amava mais o seu marido. Aí eu fiz algumas perguntas para ela, eu perguntei assim, vocês são casados há 21 anos, certo? Ela disse, certo. Em que momento você percebeu que não o amava? Ela disse, nos 4 últimos anos. Falei, quer dizer, você amou seu marido durante 17 anos, depois você deixou de amá-lo? Aí disse, eu sinto que eu deixei de amá-lo. Eu falei, existem 2 questões aqui e elas são graves. Ou a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu estou diante da mulher que descobriu fundamentos universais que nós precisamos corrigir na palavra de Deus, se ainda queremos chamar a Bíblia de palavra de Deus. Porque para mim a Bíblia vai perder todo o sentido, mas eu vou tentar recuperar, e eu vou traduzir, eu vou trazer suas palavras e colocar aqui dentro. Falei, irmã, você precisa admitir que você é mentirosa, você mentiu para ele 17 anos, a Bíblia diz que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O que acaba é a paixão. O que eu pude perceber é que esta mulher, ela carregava em si o conceito que muitos têm, que o amor é eterno enquanto dura. A questão é muito grave, como eu disse, é complexo, mas nós não podemos, irmãos, abandonar os fundamentos, porque é através dos fundamentos que nós vamos trazer luz, vamos trazer correção. Muitas vezes, nós nos perdemos nas nossas emoções, nós nos perdemos nos nossos relacionamentos, não é porque simplesmente estamos vivendo um pântano conjugal, nós estamos vivendo um grave problema espiritual. Na verdade, o problema não começou no seu casamento, ele desencadeou no seu relacionamento. O seu problema foi lá atrás. O problema foi lá atrás. Você lembra como foi que Davi caiu com Batseba? Era o tempo dos reis e a guerra. O que fez Davi? Ele foi simplesmente aproveitar o tempo seu para um lazer. E foi aí que ele experimentou o fracasso. Nós não podemos perder de vista a seriedade dos dias que nós estamos vivendo. Muitos cristãos
eles não entendem que eles estão destruindo seus casamentos. Não é um divórcio. Você está destruindo uma aliança. Isso é muito sério. Desde que um cristão tem luz, desde que esse cristão ouviu a palavra do Senhor, ele estabeleceu um matrimônio debaixo da aliança do Senhor, não é desfazendo do seu casamento e celebrando outro relacionamento. E falo aqui para os cristãos, como nós estamos vendo muitos cristãos hoje divorciando, e fazem isso por uma escolha deliberada, estão fazendo isso, achando que estão rompendo uma aliança com uma mulher ou com um homem, estão quebrando uma aliança diante do Senhor. O caminho é restauração, é o perdão. Uma pessoa que não é capaz de perdoar, ela nunca será capaz de amar verdadeiramente. Porque o perdão deriva do amor. E as pessoas têm muito mais dificuldade em perdoar, em reconstruir, do que em destruir. E não adianta, pode tentar tampar o sol com a peneira, pode escolher o príncipe encantado, pode escolher o melhor, pode escolher a mais bonita, pode fazer o que quiser. Sempre vai viver debaixo da sombra, da culpa, da desgraça, da infelicidade, do desastre conjugal e muito mais. Nunca se recupera. Porque Deus não é homem de duas palavras. Deus não é homem de duas alianças. Deus é homem de uma aliança. Então eu falo para os cristãos, se aqui tem algum casal que você tem considerado o divórcio do seu casamento, eu quero te falar, você está abrindo o caminho de destruição na sua vida. É claro, irmãos, não quero colocar aqui peso sobre ninguém, estou falando de cristãos, estou falando para vocês que estão aqui. Todos vocês, todos nós que estamos aqui. Precisamos considerar isso. Reconstrua. Comece com a sua esposa, comece com o seu esposo de novo, novamente. Deixa a cruz trabalhar os seus afetos. Deixa a cruz vir como uma espada, abrindo caminho no seu coração. Não desista do seu cônjuge. Não desista do seu lar. Não desista do seu casamento. Lembra lá em Caná? Acabou o vinho no casamento. Vinho aqui, uma figura de alegria. Poderíamos parafrasear assim: acabou a alegria no casamento. Só o Senhor Jesus pode transformar. Ele pode transformar o seu casamento. Ele pode transformar o seu relacionamento. É isso que você tem que acreditar. Deixa a cruz trabalhar na sua vida, deixa ele trabalhar nos seus afetos deformados. Vamos avançar um pouco mais aqui. Há uma necessidade, irmãos, de avançarmos dentro desse texto do Salmo 36, versículo 9. E aqui nós temos mais um ponto que esse texto nos mostra. A necessidade de nos examinar na luz do Senhor. Na tua luz vemos a luz. Não é o autoexame. O autoexame não é um princípio espiritual. Muitas pessoas encorajam outras pessoas a olhar a elas mesmas. Olha, faz um autoexame. Começa a fazer um exame no seu coração. Irmãos, vamos encurtar essa conversa? Se eu fizer um autoexame no meu coração, o que eu vou encontrar? Aquilo que o irmão McIntosh diz naquele comentário de Êxodo: o inferno em miniatura. Como disse Blaise Pascal, o coração tem razões que até a própria razão desconhece. Jeremias interpretou assim: enganoso é o coração, ele é desesperadamente corrupto. Então não vou examinar o meu coração, eu vou me examinar na luz do Senhor no meu coração. É na luz do Senhor. Isso muda tudo. Então, à medida que eu vou examinando o meu coração, aí eu vou encontrando caminhos errados. Eu vou dar um exemplo. Vamos olhar mais um outro ponto sobre o trabalho da cruz. Por favor, abra sua Bíblia, aqui em Mateus mesmo, capítulo 16, vamos ler os versículos 22 a 26.
Porque o perigo de fazer um exame errado é você exercer a autopiedade, a autocompaixão. É você sempre se olhar de uma maneira completamente diferente daquilo que Deus vê. E aí a tendência é você se eximir e culpar o outro. Ou às vezes, você se esconder nos defeitos do outro. Nós temos essa tendência de muitas vezes encontrar os defeitos do nosso cônjuge e não perceber que nós estamos usando isso como se fosse uma jurisprudência para justificar a má intenção que temos no nosso coração.